Nós estamos numa das cidades mais importantes do ponto de vista do Novo Testamento. Não pelo que a cidade significasse para o Novo Testamento, mas pelo que aqui aconteceu e que teve o seu registro no Novo Testamento. Onde é que Éfeso começa a se tornar um lugar importante do ponto de vista da leitura do Novo Testamento? Começa no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, quando Paulo chega aqui. Nós, todavia, estamos lendo no livro do Apocalipse. Eu farei primeiro a leitura do livro do Apocalipse e vocês vão ficar com as Bíblias abertas. Daí em diante eu não recorrerei mais ao Apocalipse, exceto para concluir o que eu tenho a dizer a vocês hoje aqui. Apocalipse, capítulo 2. É a primeira igreja daquele círculo de igrejas sobre o qual eu falei ontem, lá em Laodiceia, a ser mencionada. O importante é a gente saber que entre o que começou aqui e o que o Apocalipse narra, cerca de 40 anos passaram, uma geração passou. Entre o início, que Atos 19 descreve, e a última alusão bíblica a Éfeso, que está em Apocalipse no capítulo 2, e que diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço, a gente viu ontem o significado dessas estrelas e dos candeeiros, né? Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes nas minhas mãos e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros de ouro são as igrejas. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, os anjos, e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, a saber, vós sois a luz do mundo. Ou como Pedro disse, vós resplandeceis como um luzeiro neste mundo tenebroso. Diz Jesus assim: conheço as tuas obras, assim o teu trabalho, o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa é a última alusão bíblica ao que acontecia aqui em Éfeso do ponto de vista do que fosse igreja se manifestando no meio dessa grande metrópole. Hoje a gente olha aqui e vê 10% de ruínas escavadas. Ora, 10% de ruínas escavadas estão longe de ser, ainda que a gente tivesse 100% de ruínas escavadas, 100% de ruínas escavadas não são ainda nada, perto de Éfeso.
são apenas o que restou de terremotos, destruições, soterramentos. Mas existem coisas numa cidade que transcendem aquilo que a arqueologia consiga descobrir. A arqueologia, se desenterrar tudo, vai desenterrar grandes prédios, grandes monumentos, grandes coisas, mas nunca vai conseguir reconstruir a ambiência, o tamanho e o significado do que aqui havia. Por esses míseros 10% que a gente tem aqui, que são magníficos, a gente pode deixar a imaginação correr e construir uma arquitetura. A partir, por exemplo, de um teatro como esse. Dá para a gente ter uma ideia. Isso aqui é um item dentro de uma estrutura magnífica. Ou aquela biblioteca de Celso. É uma portinhola, com quanto fosse significativa como biblioteca, mas quando comparado com o todo da cidade, era um nada. As coisas que a gente viu aqui tinham suas réplicas, suas reproduções, suas expansões, porque nem só da rua principal vivia Éfeso, mas de uma quantidade enorme de outras coisas. Por exemplo, a Ágora, que é o mall, a praça, o mercado de Éfeso, era um shopping center sofisticadíssimo de 2 andares, uma estrutura enorme, com 2 pavimentos, lotada de gente, fervilhante para todos os lados. E estava aqui, bem adiante de nós, com muita fervura e efervescência humana acontecendo. O templo de Artemis, ou Diana, como a gente lê aqui em Atos 19, já fazendo a correspondência do panteão grego para o panteão romano, porque vocês sabem que os romanos absorveram as divindades gregas e deram a elas outros nomes. Então, na leitura aqui de Atos 19, a gente não ouve falar de Artemis, a gente ouve falar de Diana, mas é a mesma deusa, é a mesma cultura, é a mesma história, é o mesmo conteúdo. Então, o templo era uma das maravilhas da antiguidade. E hoje a gente tem uma coluna, de modo que se a imaginação não viajar, a gente vê pedras, vê o lugar onde se fazia cocô coletivamente, negócio, e falava de mulheres, mas não enxerga o big picture do que estava de fato acontecendo aqui. Então eu queria que primeiro a gente fizesse um exercício de imaginação grandiosa, para expandirmos essa Éfeso que se espalhava. E como a gente viu, o mar estava nas proximidades. Era uma outra magia, era um outro encanto, com gente vindo, com barcos chegando, com negociantes do mundo inteiro. E mais do que isso, era um centro de irradiação, não só de comércio, de dinheiro, de economia, mas de cultura, e um centro de informação. Havia uma database aqui em Éfeso que servia a Ásia Menor inteira. Era um dos lugares de maior fluxo e refluxo de comunicação humana acontecendo. Pois bem, Paulo chega aqui, neste lugar. E ele não é o primeiro indivíduo a ter fé em Jesus a botar o pé aqui. Antes dele, pessoas com menos intensidade de consciência do Evangelho tinham visitado Éfeso. Ele estava vindo pelas regiões frias. A gente hoje, por exemplo, vocês estiveram cedo em Laodiceia, em Hierápolis e em Pamukkale. A gente lê no Novo Testamento Paulo falando, ou Lucas descrevendo, dizendo: tendo Paulo passado pela região frígio-gálata, é exatamente essa região, e não é à toa que é frígio o negócio, porque o frio não é moleza. E dá para ter uma ideia do quanto aquele homenzinho caminhou para lá e para cá. A gente vem de ônibus, 3 horas, chega achatado, assim, meio reclamante. Quantos meses levava para o indivíduo vir
Por exemplo, na viagem que trouxe Paulo aqui nos pontos importantes, porque os detalhes do caminho, Lucas, que é o escritor de Atos, não narra. Mas se diz que ele veio de Corinto, onde nós estaremos na Grécia, evangelizando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e como ele diz depois, escrevendo aos Coríntios, com assaltos, com fome, com frio, com privações, com todas as coisas que a gente sabe que aconteceram a ele, e quando estivermos em Corinto eu falarei delas um pouco mais, e ele chega aqui em Éfeso. E quando chega, ele descobre que havia umas pessoas que tinham ouvido coisas sobre Jesus aqui. Havia uns discípulos, umas pessoas que sabiam alguma coisa de Jesus, mas ele percebeu que não era o suficiente, que eles tinham ouvido um eco, que eles tinham crido num eco. Aí ele pergunta a essas pessoas, porventura, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Aí eles disseram, ora, nós nem mesmo ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Aí Paulo achou extraordinário, porque eles estavam falando de Jesus, dizendo que criam no Messias de Israel que havia sido rejeitado, mas nunca tinham ouvido falar no Espírito Santo. Não sabiam o que tinha acontecido no dia de Pentecoste. Faltava aquela internalização e a introjeção de que Jesus poderia viver neles. Que Jesus não era uma ideia exterior, não era um conceito, não era uma filosofia. Era uma presença interior. Não era uma construção intelectual. Era uma habitação real e existencial no coração. Aí então, Paulo pergunta a eles, em que, pois, fostes batizados? Porque pressupunha-se que o indivíduo, quando era batizado, naqueles dias, é porque tinha sido antes batizado com o Espírito Santo, não na perspectiva pentecostal, mas na perspectiva neotestamentária. Ou seja, tinha crido de todo o coração em Jesus, tinha crido que Jesus morrera pelos nossos pecados e com ele nós tínhamos sido e fomos sepultados, crido que ele ressuscitara de entre os mortos e que na ressurreição dele nós fomos ressuscitados para a garantia da vida eterna e justificados de todos os nossos pecados. Essa consciência, o Novo Testamento chama de conversão, chama de regeneração, chama de nascer de novo, chama de batismo com o Espírito Santo. São todas terminologias sinônimas. Por isso ele pergunta, em que, pois, fostes batizados? Em que consciência vocês foram batizados? Aí eles disseram, no batismo de João Batista. E Paulo lhes disse, olha, João Batista pregou arrependimento para a remissão de pecados. Mas Jesus é quem batiza com o Espírito Santo, com fogo. Anunciou-lhes o Evangelho e eles disseram, nós queremos. E Paulo impôs sobre eles as mãos e eles falaram em línguas e profetizaram aqui em Éfeso. Aí inicia-se um processo. O que é que Paulo faz logo depois? Atos 19, eu estou narrando Atos 19 para vocês. Paulo vai à sinagoga no sábado, porque havia muitos judeus espalhados por todo o Império Romano e na Ásia Menor proliferavam sinagogas há muito tempo. A sinagoga não é uma designação bíblica, é uma construção cultural judaica que iniciou no cativeiro dos judeus em Babilônia. Afastados do templo que tinha sido destruído em Jerusalém, eles começaram a se reunir num lugar de ensino, na sinagoga, na assembleia, na congregação, onde não havia sacrifícios, não havia os ritos do templo, havia cânticos, orações e leitura da Torá e dos profetas. Essa era a sinagoga, que também tinha um papel educacional. As crianças aprendiam a ler, a escrever, a cultura judaica e as demais outras coisas que os rabinos julgassem necessárias no ambiente da sinagoga. Então, todo o império, desde que os judeus tinham sido levados pelos babilônios ainda para o cativeiro, e muitos deles jamais voltaram para Jerusalém,
eles foram criando adaptações em lugares onde estavam e onde quer que estivessem, construíam não somente uma, às vezes muitas sinagogas. De modo que a cosmopolitanidade dos judeus é um fenômeno que vem desde a antiguidade. E aqui havia sinagogas fortes. E aonde quer que Paulo chegasse, sendo ele judeu, ele primeiro ia à sinagoga. Como ele mesmo diz repetidamente em algumas das suas cartas, mas em Romanos ele repete isso com ênfase, que se o evangelho chegou primeiro para o judeu, depois para os gentios, assim também o juízo vem primeiro sobre os judeus e depois sobre os gentios. A gente é julgado conforme a luz que teve. Quanto mais consciência você tem, mais demanda se faz de você. Quanto menos consciência, quanto menos luz, menos demanda se faz da pessoa. E os judeus tinham tido overdose de revelação e rejeitaram tal revelação. Mas por causa disso, o primeiro lugar que ele procurava era a sinagoga. E a sinagoga aqui era forte. E ele vai lá. E como essa era uma cidade aberta para um determinado diálogo relacional, havia um espírito de um pouco mais de tolerância da sinagoga de Éfeso. Tanto é que é aqui que Paulo bate o recorde dele de tempo de frequência à sinagoga sem ser expulso. Porque em geral ele é expulso no primeiro sábado, ou no segundo. Em alguns lugares aguentam no 3 sábados. Como ele era um homem versado na escritura e culto, era impossível ele chegar na sinagoga e logo não descobrirem que tinha um cara infinitamente acima da média ali e ofereciam a ele a palavra. Ora, quando lhe davam a palavra, ele vinha lá do Gênesis, viajava pela Torá, acabava na cruz, na ressurreição, e o pessoal dizia, meu Deus, o que a gente fez fora daqui, herege? Só que aqui eles aguentaram o cara 3 meses. Olha o nível de tolerância. Já foi depois de 3 meses, com um bocado de gente se convertendo dentro da sinagoga, que as lideranças se enciumaram, a inveja veio, a raiva, aí enxotaram a Paulo. O que Paulo fez? Pegou o pequeno grupo da sinagoga que já estava se reunindo com ele, vejam que Paulo não tinha esse problema que foi instituído pela Igreja Católica e é cumprido também pelas igrejas protestantes históricas, de proteção da diocese, né? Que ficam chateados, mas o cara vai abrir uma igreja logo ali do lado, perto da minha, por que não foi para o outro lado da cidade? Não, Paulo não tinha essa questão de ética geográfica. Ele saiu da sinagoga e foi para casa ao lado, foi bem para perto. Começou a reunir o pessoal. Lá em Corinto ele fez pior, ele alugou a casa parede com parede. O cara ficava na dúvida quando chegava, se entrava aqui ou se entrava ali. E ele não estava preocupado com isso. Então aqui, ele reúne aquele grupo e passa a conviver com eles num lugar que aqui se chamava de Escola de Tirano, que era um centro de convenções onde ideias eram expostas. Era um lugar onde as novidades eram faladas, as discussões filosóficas eram debatidas. Porque Éfeso também, e não só Éfeso, mas Mileto, aqui próximo de Éfeso, bem próximo, tinha sido um grande centro de produção filosófica grega. É aqui em Mileto que surgem os filósofos júnicos, ou jônicos, que alguns, como Aristóteles, não chegavam nem a considerá-los filósofos, porque eles eram muito mais cosmólogos, eram muito mais cientistas de preocupação com a física do universo do que com os devaneios abstratos. O que eles concluíram, os jônicos, é que se o homem tivesse que compreender alguma coisa sobre Deus, ele tinha que primeiro compreender alguma coisa sobre a natureza do universo. Porque se existia Deus, devia estar para além de toda a compreensão. Mas o universo podia ser estudado. Olha como esses caras eram avançados. Agora é que a física moderna está chegando aí. A teologia não alcançou isso até hoje. Continua achando que pelo pensamento o cara pode chegar a compreender Deus e cria algo chamado de teologia, lógica de Deus, estudo de Deus, que é a coisa mais patética que pode existir.
Meu respeito pelos filósofos jônicos é 1 bilhão de vezes maior, porque Deus está para além do alcance. Ou ele se revela, ou a ele a gente não chega sozinho. Agora, o universo a gente pode estudar. E eles entraram em questões profundas, tipo, do que é feito o universo? Aí, por exemplo, um cara como Teles dizia, não, o universo deve ter na sua essência água. Aí vem outros e dizem, não, o que está na essência do universo deve ser ar. Aí vem outros e dizem, não, ar é apenas já um movimento denso de partículas infinitamente menores. E eles vão mergulhando, mergulhando, até que eles chegam a uma conclusão. A conclusão é, o que move o universo é o verbo. Isso 500 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Paulo chegar aqui. Depois tem gente que não crê na ordem de Melquisedeque, de como Deus se revela, quem quer, aonde quer, do jeito que bem entende. Os jônicos disseram que o que está na base do universo é o verbo. E o verbo não é uma razão fria. O verbo é inteligência transcendente, é pulsão de algo que eles não conseguiam nem definir como pessoa, mas era uma pulsão carregada de sabedoria absoluta, criando e mantendo todas as coisas existentes, de modo que tudo subsistia no verbo, diziam os filósofos jônicos. Isso é uma ambiência que estava presente aqui, era o tipo de fertilidade intelectual, de modo que o povo adorava Artemis ou Diana, mas os filósofos nunca foram dados à adoração aos deuses. Eles pensavam demais para acreditar que os deuses tinham algum significado. Tinha um significado mítico, significado totêmico, significado supersticioso, significado cultural, significado aglutinador, significado sociológico, significado antropológico, significado de qualquer natureza, mas não carregavam nenhuma revelação sobre o significado da vida. Disso eles sabiam e unanimemente quase todos os filósofos assim se manifestavam. De modo que a maior parte dos filósofos eram considerados ateus, porque eles não se entregavam aos rituais tolos das práticas simplistas da multiplicidade dos deuses do panteão e estavam refletindo coisas muito para além daquela obviedade tátil. Esse é o clima, essa é a possibilidade e esse é o espírito de diálogo que aqui está presente. Paulo se aproveita disso e vai para a escola de Tirano, e dizem os historiadores que ele ensinava de 5 a 6 horas por dia, era mais do que um papo de graça todo dia. Que às vezes, que normalmente tem 3 horas, às vezes tem 4, já houve dias de eu fazer de 9, a gente fazer um bocado de manhã, um bocado da tarde, um bocado da noite, e o Braulio quase morre, né? Ali e tal, mas eu firme na parada. 5, 6 horas por dia ensinando a palavra. Aquele homem baixinho, de pernas meio tortas, que os historiadores dizem que era de tanto andar de jumento, que era o caminho. Imagina, o que esse cara andou de jumento. E o ódio que os jumentos deviam ter dele, né? Esse cara só vai para lugares inóspitos e distantes. Então tá ele ali, falante, falava hebraico, aramaico, grego, falava as línguas, um homem polimorfo, culto, anunciando o evangelho com um coração ardente. E à medida em que ele vai pregando, a gente vê a primeira manifestação de duas coisas que em Jesus estavam fundidas o tempo todo, mas nem sempre estavam fundidas na vida dos demais apóstolos e nem sempre estiveram manifestas na vida da igreja, que é a razão da pregação com o poder de Deus se manifestando junto com ela. Em geral, a gente tem gente que arrasoa, que pensa. Em geral, os que pensam se sentem sofisticados demais para impor as mãos nos doentes, orar pelos enfermos, expulsarem demônios. Mas a verdadeira inteligência, quando compreende o Evangelho, não faz secção nem divisão dele. E Paulo é uma dessas figuras em quem razão, emoção,
sobrenaturalidade e consciência estão conjuminados, estão ajuntados, estão casados. Tanto é que a expressão que Lucas usa aqui em Atos 19 é que ele, na escola de Tirano, persuadia os que iam ouvindo à medida em que pregava. A palavra é persuasão, é uma entrada na mente que puxa pelos extremos do pensamento, da razão, ao mesmo tempo em que se diz Deus, por meio de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então o cara ficava ali 4, 5 horas falando e depois perguntava quem está doente aqui, onde é que tem gente angustiada, oprimida, sofrendo, e orava por eles e a graça de Deus se manifestava, o indivíduo já estava mentalmente impactado e agora ficava emocionalmente, cardiacamente, afetivamente desconstruído pela expressão concreta do poder de Deus, curando, libertando, atingindo, fazendo milagres extraordinários. Aí surge aqui algo que vocês vejam, Paulo não industrializou, não valdomirizou, não macedianizou, de maneira alguma, porque dizem que até os objetos de uso pessoal de Paulo eram apanhados e levados nas casas de Éfeso, onde tinha doente, ou gente enferma ou possessa, ante cuja presença os demônios saíam das suas vítimas e os doentes eram curados. E em momento algum isso foi industrializado. Ele não abriu aqui na escola de Tirano a sexta-feira da Rosa Santa, nem do lenço paulino molhado ali na fonte, não, de Trajano, nada disso. Ao contrário, o trabalho era todo na direção de que essa coisa que é tão básica, tão primitiva, fosse sendo substituída pela consciência que adora a Deus em espírito e em verdade, e que não depende de nenhuma pedra de toque do ponto de vista apenas psicológico da pessoa que, estando distante, ouve a notícia, olha, eu tenho ouvido, sabe aquele homem que eu tenho ouvido, que fala daquele Jesus que eu tenho falado? Eu peguei esse paninho dele, trouxe até aqui, você está dodói, deixa eu botar em você e fazer uma oração. A alma básica frequentemente precisa desse objeto de toque, é só uma questão psicológica. E o que se opera depois vem a reboque disso aí. Mas isso nunca foi estimulado. Ao mesmo tempo, não se negou que esse episódio aconteceu fortemente aqui em Éfeso e não teve nenhuma continuidade depois disso. O fato é que lá, Atos 19, versos 9 e 10, nos dizem que Paulo, pregando assim, aqui na escola de Tirano, deu ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Qual é a Ásia? Aí a gente já está pensando agora com categorias pós-modernas, na China, no Japão. Não, a Ásia para eles era a Turquia. Era o que a gente parcial e superficialmente está visitando nesses dias. E a multidão das muitas cidades interessantes, fabricantes de mitos, que até hoje pervadem e habitam a mente de todos nós no Ocidente. Isso era um celeiro de muita produção cultural. E diz, todos os habitantes da Ásia foram afetados, ouviram os ecos do que estava acontecendo aqui em Éfeso, por causa do comércio, das indas e das vindas, de gente que chegava e que voltava impactada, contando aquela história, de modo que isso se espalhou para outros lugares e uma igreja, uma congregação, uma eclésia, que é uma palavra grega que não foi Jesus que inventou, não foi dada a ninguém por revelação, era a palavra que os gregos usavam para designar todo ajuntamento. Quando o prefeito ou o procurador chamava alguém ou a cidade para uma reunião de interesse público, era a igreja que estava reunida. Chamavam para fora, chamados para fora é o significado. Todo mundo sai de casa, vai para um lugar comum, a igreja está ali.
Então é bom a gente desmistificar esse termo, porque significa ajuntamento. Por exemplo, aqui nós estamos reunidos numa eclésia, num ajuntamento. Nos reunimos, saímos de lugares diferentes, estamos aqui neste momento ouvindo uma explanação sobre o Evangelho. Uma igreja, portanto, começa aqui. E aí a gente muda. Porque Paulo fica mais 2 anos e 4 meses, ensinando intensamente aqui em Éfeso, e ele segue adiante. Depois que ele segue, na volta dele, ele tinha o hábito de vir confirmando as igrejas, as comunidades, nos lugares onde ele tinha pregado. Ele retorna a Éfeso, só que ele não entra na cidade, ele fica em Mileto e manda chamar os anciãos da cidade, da igreja de Éfeso, para irem encontrar com ele em Mileto, aqui nas proximidades. Que é quando ele diz o seguinte: olha, gente, vocês nunca mais me verão a face. Eu estou consciente de que o que me aguarda vai fatalizar do ponto de vista histórico a minha vida. Eu não voltarei mais, a gente não se verá nunca mais. Quando Paulo disse isso, os anciãos, os presbíteros, esse é o significado da palavra presbítero, é esse também, experimentado, ancião, não é nada assim que veio por revelação do céu. Qualquer cara experimentado, fosse ali no fórum, na prefeitura, em qualquer lugar, é um presbítero. Para a gente acabar com essas mágicas de palavras entre nós pela nossa burrice. Ele chamou os anciãos, os indivíduos que guardavam consciência mais nítida do evangelho lá em Mileto, ele lhes disse isso e os anciãos começaram a chorar. E ele disse: agora eu chamei vocês aqui para lhes fazer uma advertência, prestem atenção. A advertência é a seguinte: depois da minha partida, muitos lobos visitarão vocês. Vocês veem que Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 2 aos Coríntios, ele fala de muitos falsos apóstolos. Ele faz aquela advertência, dizendo: olha, se eu mesmo vier, ou se um anjo de luz vier pregar um outro evangelho que não seja esse, mandem um anjo de luz embora em nome de Jesus. E se eu chegar aqui contando uma coisa diferente do que eu ensinei a vocês agora, eu estou doido. Então me amarrem ou me repreendam, mas não me ouçam, porque o evangelho é o que eu tenho anunciado a vocês até aqui. Não deem atenção a outra coisa, porque vocês vão ser visitados por hordas e hordas de falsos apóstolos, de falsos ensinadores, perverterão o evangelho, corromperão a fé. Tomem cuidado, eu voltei aqui só para lhes dizer isso. E foi grande o choro que houve entre eles e a despedida, e Paulo, de fato, nunca mais retornou, eles nunca mais o viram. Ele veio a morrer depois em Roma, já por volta aí de 64, 65, talvez 66 anos de idade. Ele morreu jovem, decapitado, numa colina de Roma. Por que eu disse que a gente tinha que prestar atenção nessa introdução? Porque depois que Paulo foi, outras pessoas vieram aqui, estiveram por aqui, gente boa de Deus e gente ruim, gente má, gente que se chamava de apóstolo, se auto-intitulava apóstolo para explorar o povo. Vocês já ouviram isso? Já viram essa situação em algum lugar? Não é? Para pegar dinheiro, para viverem às custas do povo, para serem sustentados como nababos, inventando coisas. Isso não é novo. Só ficou grotesco que Paulo sairia correndo, dizendo: nem na minha pior visão eu imaginei um negócio desse. Tem que ser coisa de brasileiro. Não, gente. A gente só piorou o que fizeram nos Estados Unidos. Nós abrasileiramos e a gente carnavalizou o negócio muito mais. Mas, na realidade, o que aconteceu foi que outros vieram, bons e maus. Por exemplo, o apóstolo João, as tradições históricas nos dizem que João habitou aqui muito tempo. O que faz todo sentido com o evangelho de João, como eu disse ontem, começando dizendo: no princípio era o verbo. Porque os filósofos jônicos tinham cunhado essa expressão que aqui era bem compreendida por todo mundo e por toda a Ásia Menor.
Então, outra vez, João não está inventando uma coisa, João está se apropriando de um conceito que servia de uma nomenclatura, não da ideia toda, porque o verbo, segundo o Novo Testamento, transcendia o que o melhor dos jônicos tinha podido conceber. E era mesmo inconcebível que o Eterno tivesse se encarnado, que o verbo em quem e por quem toda a criação existia, essa palavra do poder, que é infinito e é pessoal e é relacional e é amor, e pervade todas as coisas da criação e é a origem de todas as coisas em quem tudo subsiste, se encarnara num ser humano. E Paulo anuncia isso e João vem e toma por empréstimo esse conceito que aqui era muito mais assimilado e o aprofunda e o aplica a Jesus. Vejam como essa realidade de que o Novo Testamento é revelação de Deus na verdade que prega. Mas é uma revelação de Deus carregando a verdade, mas que se apropria dos elementos de comunicabilidade que podem fazer os seres humanos compreenderem o que está sendo dito. Então, se há um conceito que chega perto e que a gente pode aproximar para ele idealizar o significado do que se está tentando passar, não há nenhum pudor em se fazer isso de geração em geração, de época em época, porque o importante é que a compreensão do Evangelho chegue às pessoas. Os códigos linguísticos são circunstanciais. Então, o fato de João dizer no princípio era o verbo mostra que os historiadores não estão errados quando dizem que ele passou muito tempo aqui. E eu, particularmente, não tenho nenhuma dificuldade, nenhuma dúvida quanto a esta possibilidade. O Evangelho de João é, portanto, um evangelho que foi construído, é uma pregação mais do que um evangelho narrativo, uma pregação de João para essa população da Ásia Menor. E ele vem carregado desses elementos que impactavam. Eu não tenho tempo aqui, não estou falando sobre João, mas sobre o Apocalipse, nem sobre Paulo. É só uma introdução para a gente chegar onde eu quero. Mas eram realidades que faziam a mensagem muito mais percebida e compreendida pelas pessoas às quais se queria alcançar. Mas juntamente com gente boa e santa como João, houve a penetração de todos os que tentaram corromper a fé. E eles corromperam a fé em Laodiceia, corromperam a fé em Pérgamo, corromperam a fé em Tiatira, corromperam a fé em Sardes, quase corromperam em Esmirna, mas não conseguiram. Em Filadélfia não conseguiram, mas conseguiram em Colossos. Eu queria ter estado com vocês hoje lá, eu não fui de propósito no ônibus, porque eu falei para a Adriana, se eu for, ninguém chega a Éfeso. Porque se eu for abrir Colossenses 4, eu vou falar a manhã inteira. Então é melhor eu nem ir do que eu ficar lá passando mal de ver vocês em Herápolis e eu calado, doido para dizer um monte de coisa do Novo Testamento, engolindo a língua, porque não me peçam para falar 5 minutos sobre isso, porque eu prefiro não dizer nada. Então, falei, nem vou. Porque lá em Herápolis a gente iria abrir Colossenses e explicar como a presença dos gnósticos, como a presença dos judeus judaizantes estavam presentes e dos gnósticos ascetas, corrompendo a fé. Aquela carta é uma tentativa de equilibrar a consciência deles, como várias outras cartas. Pois bem, gente, Paulo vai, João passa, muitos lobos entram, só que a igreja de Éfeso hoje resistiu. Por que a igreja de Éfeso resistiu? Eles tiveram uma overdose de evangelho. Durante aqueles 2 anos e 4 meses de Paulo aqui, e depois a presença de João, durante um tempo e de outras pessoas, solidificou aquela consciência na cabeça deles. Aí a gente deveria abrir a carta de Paulo aos Efésios, que é o que Paulo manda e envia depois. Quando você lê Efésios, daqui para frente, entenda a natureza do público que estava aqui. E como para Paulo era um público que tinha crescido mais do que a maioria dos outros na consciência do Evangelho.
Ele não diz o que ele diz aos de Éfeso, aos de Corinto, que eram pessoas que viviam na gandaia. Quando a gente chegar lá, eu vou falar a respeito disso, como a palavra de Corinto gerou o verbo corintianizar, que designava todo tipo de satanagem que se podia fazer com o corpo, com a alma e com o espírito, na Grécia toda. Era assim, corintianizou alguma coisa, entendeu? Era o que Corinto significava. Aqui não. Você veja que Paulo não diz, olha, tem algum cara aí pegando a mulher do pai. Não, lá em Corinto tinha. Ele não diz, olha, mulheres, botem um véu na cara para se diferenciarem das prostitutas do templo de Afrodite. Porque a mulherada também estava andando assim, e os homens não queriam saber. Corinto é uma cidade portuária, queriam pegar todo mundo, tinha marido reclamando, por isso é que ele manda usar o véu, que era um hábito das mulheres não crentes, das mulheres cidadãs honestas, fazerem isto. Então, quando a gente chegar lá, nós vamos entender outras coisas. Mas aqui Paulo não entra nesse negócio, não tem grandes conflitos teológicos, como em Corinto, tinha gente dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Em Corinto tinha maluco se batizando por causa dos mortos. Se meu pai morreu sem crer, aí chegou um doido lá e disse, não tem problema não, se batiza por ele. Batiza por ele, que aí a gente tira ele, aí começa já a criar um purgatório por inferência. Corinto era uma loucura. Por isso é tão importante a gente ir lá, pela arqueologia, pela Bíblia, pela história. A cabeça vai abrir 1 bilhão de vezes. Pois bem, aqui não. Abra a carta aos Efésios que você vai ver como Paulo começa de onde ninguém começa. Daquele que nos preordenou em graça, que nos chamou em amor, que nos predestinou antes de haver mundo. Como vocês são objeto de um desejo eterno, porque esse povo aqui compreendia muito mais essa história de algo que precede a existência, de um amor anterior a todas as coisas. Porque eles já tinham sido, de certa forma, preparados pelos filósofos jônicos. Vejam como Deus está em ação na história e criando fatores Melquisedeque na história para que o evangelho, no tempo próprio, germine. Ele faz aquela viagem linda, dizendo, ele vos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, que ele não disse a nenhum outro grupo. Como ele vem no capítulo 2 dizendo, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós. Ele está repetindo o que ele disse milhares de vezes na escola de Tirano. É dom de Deus. No capítulo 2, verso 10, ele diz lá, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Aí ele vem e diz, olha, em Jesus toda a barreira de separação foi quebrada. Mantenham o coração aberto para a comunhão com quem quer que chegue carregando a ternura do evangelho no coração. Seja judeu, seja grego, seja quem for. Aí aqui escrevendo aos Efésios que ele diz, eu me ponho de joelhos e oro para que o evangelho cresça tanto em vocês, Cristo habite no coração de vocês pela fé com tanta profundidade e se enraize tanto, que vocês possam compreender a altura, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a extensão e discernir assim o amor de Cristo que excede a todo entendimento, ou seja, vão com a mente até onde a mente pode ir e depois se abandonem naquilo que a mente não alcança, mas que o Espírito pega. O Espírito pega. O Espírito carrega uma categoria de natureza infinita nele. A minha mente não, ela é finita, mas o meu Espírito transcende a minha mente. Há coisas que a minha mente não alcança, mas o meu Espírito entende o incompreensível e que se torna inexplicável e ao mesmo tempo se torna para aquele que assim foi afetado inegável. E assim conheçais o amor de Deus que excede a todo entendimento. Aí ele entra ali já dizendo, olha, fiquem cheios do Espírito Santo, falem entre vocês as melhores linguagens e diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ele vai dizendo, aquele que mentia não minta mais, o que roubava não roube mais, o evangelho muda a vida da gente para valer.
Aí ele entra naquelas relações conjugais. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mulheres, sede submissa a esses maridos, o que é natural. Se uma mulher que tem um marido desse, não tem nem por que ter conversa a respeito, e ele não tem nem por que dizer, mulher, me obedeça, o cara está ali para amar, não está para demandar nem serviço, nem obediência. Quanto mais amor uma mulher receba, mais boa vontade ela tem no dar-se ao indivíduo. E ele só usa essa discussão, ou essa palavra submissão, porque era o que se pregava no judaísmo, a obediência da mulher ao marido, de maneira cega. Para Paulo, não. Para Paulo, a primeira responsabilidade é do marido. Ame, como Cristo amou, se entregue, se dê, ela é sua carne, cuide dela, prepare-a linda para você em Deus, como Cristo está preparando uma igreja para o Pai. Faça isso você e as mulheres. Sejam submissas aos seus maridos, o que é absolutamente natural, não é nenhuma questão. Quando o espírito é esse não é um diálogo. Ele só está dizendo como tão naturalmente tudo poderia fluir se assim fosse. Sem hierarquias, sem comandos, apenas na base das consciências e dos encontros. Aí ele chega no capítulo 6 e fala para essa comunidade aqui sobre a luta espiritual. Sim, o templo de Diana, rainha dos Efésios, estava aqui. Paulo tinha sido quase linchado por causa disso. Porque a pregação do evangelho foi tão poderosa na cidade, enquanto ele esteve aqui, que começou a haver uma queda na venda de estatuetas de Diana. O mercado foi sendo abalado. O povo, isso aí não está com nada, não. Para com isso. Eu não quero saber disso, não. Vai barganhar com outro. Não vale coisa nenhuma. Não, eu estou livre desse mal. E tal, aí começa aquela história, um tal de Dionísio foi ficando enciumado, reuniu os sindicalistas, foi uma reunião do sindicato. Lê lá em Atos 19, diz, reuniu todos os produtores e artífices de imagens de Diana, foi uma reunião sindical. Convocaram e disseram, vão acabar com esse cara. Paulo por pouco não foi trucidado. Alguns entraram no caminho, tiraram ele da jogada por um pouco, aliviaram a história, mas ficou pesado o negócio. E ele disse, olha, a nossa luta, vocês sabem, porque vocês viram aí como aqueles judeus, filhos de Seva, que me ouviram pregar o evangelho e expulsar os demônios, quiseram usar o nome de Jesus nos seus exorcismos mercantilistas, que eles iam de porta em porta, esses judeus exorcistas ambulantes, 7 filhos de Seva, batiam nas portas das casas e diziam, tem alguém oprimido por aí? Naquele tempo eles batiam nas portas, hoje eles iriam usar um canal de televisão aberto. Mas naquele tempo não tinha isso, era de porta em porta, tem algum oprimido por aí, custa 250 liras, se fosse hoje aqui, para libertar. Se for uma legião, aí a gente tem que cobrar conforme a quantidade de demônio na expulsão. Mas se for demônio básico, a taxação é essa. Então, Paulo tinha demonstrado para eles como o mundo espiritual era real. Porque foi aqui também, em Éfeso, que a população ficou tão esmagadoramente impressionada com a mensagem que, sem que se convocasse nenhuma fogueira santa de Israel, porque Paulo jamais faria um paganismo desse, o evangelho produz coisas espontâneas no coração e não demanda nada, não chega dizendo quem quiser conhecer Jesus e ficar liberto, primeiro se desfaça de todas as suas estátuas. Vocês já viram? Viram em Jesus alguma coisa assim? Ou nos apóstolos? Não. Quando o evangelho entra, a consciência é iluminada, as decisões são tomadas com a naturalidade de quem compreendeu. Então, a população compreendeu. E o que é que se diz em Atos 19? Que eles pegaram das suas casas todos os seus milhares de livros de magia. Agora você está vendo a biblioteca de Celso, que já é um século depois, mas não significa que antes disso não havia uma proliferação de um fermento de estudo filosófico, de estudo religioso, de estudo esotérico, forte,
aqui em Éfeso, eles pegaram todos os seus livros de magia, que somava, de acordo com o que se diz em Atos, uma fábula em dinheiro, porque naquele tempo era como pegar laptop e levar para queimar na praça pública. O livro era um software. Era como pegar todos os softwares de magia, como se todos os laptops estivessem infectados e o único programa que rodasse fosse o da Micro Diabolic no negócio, e eles trouxessem e queimassem em praça pública. E Paulo só assistiu, ele não acendeu o fogo, não bateu palma, não disse venham mais. Quem sabe ele nem presente tem estado, deixou acontecer. E é isso que vai gerando esse pandemônio. O povo, porém, tinha compreendido, e por isso a igreja de Éfeso entendeu, mais do que ninguém, no capítulo 6 da epístola, quando ele disse a nossa luta, vocês sabem, não é contra a carne, nem contra sangue, é contra principados e potestades. Vocês viram que eu não briguei nada na carne aí. Eu não fiz nada na carne, eu só cheguei. Fui na sinagoga, preguei, me expulsaram, fui para a escola de tirano, falei. É meramente pela palavra. E o milagre foi acontecendo. Vocês não me viram plantar bananeira, vocês não me viram brigar com ninguém, vocês não me viram constituir um advogado para me defender junto ao sindicato de Diana. Vocês não viram nada disso. Porque não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades. Para além do que os olhos veem, existem as grandes realidades invisíveis. Nossa luta é esta. Portanto, cinjam-se com a verdade no íntimo, sejam sinceros a vida inteira com Deus e com os homens. Botem na cabeça o capacete da certeza da salvação. Impunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e não era a Bíblia, porque não havia Bíblia. Havia a Torá dos judeus, em um monte de pergaminhos. Imagina se Paulo ia andar com a Bíblia. Para Paulo andar com a Bíblia, ele tinha que ter um jumento e uma carroça enorme atrás. Então era tudo guardado na mente e no coração. Essa Bíblia aqui já é uma invenção de Gutenberg. E que para nós virou uma coisa sacrossanta. Se o cara não andar com o livro na mão, parece que Deus não o acompanha. Mas durante séculos e séculos, todo mundo sabia que se guardava era na mente e no coração. Aí ele diz, põe um capacete da salvação, impunhem a palavra de Deus, que não era um livro, era a verdade, era o manejo da verdade na vida. E usem o escudo da fé com o qual vocês apagam todos os dardos inflamados do maligno. Calcem bem os pés com a preparação do Evangelho da Paz, que não era um curso de estudo bíblico numa escola dominical. Era o que ele tinha feito aqui, ensinando todo o conselho de Deus, como ele disse lá em Atos 20 aos anciãos dessa igreja em Mileto, porque eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Tudo que eu compreendi como escopo do Evangelho, eu passei para vocês. Ora, a Epístola aos Efésios nos mostra a qualidade de consciência que aqui foi gerada, que aqui foi criada. Agora vejam, minha gente, como uma história linda, que começa assim, que tem toda essa riqueza. Eu estou sendo superficialíssimo, com uma pena danada, com uma vontade, cada coisa que eu digo me abre 10 diretórios, mas eu digo sai. Eu tenho que ficar minimalista e me sentindo anão no que eu estou dizendo, mas esperando que Deus amplie isso no coração de vocês. Vejam como uma coisa que começa linda, com mente e coração, com persuasão da palavra e persuasão do poder do Espírito, com razão e milagre, atingindo de maneira integral o povo, gerando uma revolução extraordinária. E que teve ainda o apoio de um homem chamado João, que por aqui passa, e de outros muitos, como 40 anos depois esse negócio tinha sido mudado. Aí você diz, mudado em quê? Porque a gente leu aqui no Apocalipse, e Jesus disse que esses caras, poxa, quem dera as igrejas históricas brasileiras acabassem as suas existências como a igreja de Éfeso. Está acabando aqui nessa descrição do Apocalipse.
Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu estou andando por aí. Os anjos, não é que cada igreja tem um anjo, como tem igreja por aí que diz, a nossa igreja aqui tem um anjo. Aí já tem gente até dando nome ao anjo da igreja, que é uma espécie de entidade que toma conta daquele grupo ali. O anjo aqui é o mensageiro. Anjo é meio, anjo é mídia. Mensageiro, na antiguidade, era um cara que recebe um recado. Daniel me passa um recado. Eu digo, tá bom, Daniel. Aí eu vou até aqui, aí eu digo pro Ricardo. É pro Ricardo. Eu fui só mídia. Eu fui só ver TV para ele. Eu fui só canal. Esse é o anjo, é o indivíduo que tem a obrigação de fazer a mensagem direta, pura, simples, clara, objetiva, não poluída, autêntica, chegar entre o gerador e o objeto receptor. Por isso ele fala com esse anjo da igreja, porque é o indivíduo que tem essa responsabilidade de manter as consciências vivas na lealdade, na fidelidade, no compromisso em relação àquilo que foi originalmente ensinado como evangelho, segundo Jesus, segundo Deus. Então ele diz, olha, estas coisas, digo eu, conheço as tuas obras, porque eles nunca pararam de fazer boas obras. Eles sempre se mantiveram, do ponto de vista das exterioridades, pessoas completamente fiéis ao que tinham ouvido Paulo pregar. Aqui, os boiadeiros não se criaram. Aqui, os macedos não proliferaram. Aqui não houve espaço para isso, porque tinha um pessoal que dizia, não, não foi isso que a gente aprendeu. E o eco daquele choro lá de Mileto continuava sendo ouvido entre eles, e Paulo dizendo, vão chegar os lobos. Eles não estão interessados em vocês, mas em expropriar vocês. Tomem cuidado. Eles virão como hordas terríveis. Aqui eles levaram isso a sério. De modo que Jesus diz, conheço as tuas obras, assim o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança nos dias maus, e que tu aprendestes a não suportar esses homens maus que chegam carregando maldade para dentro de vocês, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não são. A prova era checar o que o indivíduo dizia, se batia com o que eles tinham aprendido, ficava. E se o comportamento do indivíduo condizia com o que o indivíduo anunciava, ficava. Se houvesse coerência, verdade, sinceridade, isso é botar à prova, isso é discernir os espíritos, conforme João fala, que os puseste à prova e os achaste mentirosos. Eu também sei que tu tens perseverança e que suportaste provas por causa do meu nome, muitas provas, e não te deixaste esmorecer na convicção da fé. Olha como tudo está absolutamente legal. Ortodoxia, reto caminho, reta doutrina, reto conhecimento, mas sem amor, de nada aproveitará. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ainda que eu conheça toda a ciência, tenha toda a sabedoria, saiba todas as coisas, se eu não tiver amor, isso de nada vale para Deus, para Jesus. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, mas se eu fizer isso e o amor não for o poder motivacional e a consciência dessa ação, eu estarei apenas mais pobre, os pobres gratos pelo que eu fiz, graças a Deus. Os pobres não têm nada a ver com a minha motivação.
eles vão comer melhor, mas eu não aproveitei o bem que eu fiz. Eu não usufruí de nada porque só o amor me faz usufruir qualquer que seja a virtude que eu pretenda praticar. Só o amor é que faz com que qualquer que seja a produção considerada exteriormente bondosa do meu ser, seja bondade de Deus para mim. Aí vem Jesus e diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Nada a dizer sobre heresia, loucura, práticas corrompidas, perversão relacional, adaptações corrosivas, nada. Completamente inteiros, do ponto de vista do que se poderia apresentar como coerência do ensino de Jesus e prática dele, e perseverança e aguentar firme na hora das opressões, mas com o passar do tempo, aquilo virou doutrina. A palavra que eles tinham ouvido Paulo pregar virou doutrina. O ensino apaixonado, que nunca quis ser um pacotão de conhecimento, mas sempre quis ser um poder de transformação da vida, tinha se transformado agora num conhecimento transferível apenas. Mas sem amor. De modo que, do ponto de vista das exterioridades, tudo está perfeito. Mas na interioridade houve um esmaecimento, um esmorecimento da existencialidade. Para o lado de fora eles eram perseverantes, firmes e fortes. Para dentro eles tinham se desemocionalizado, se desapaixonado, se desexistencializado, se desinternurado em relação a Jesus, em relação ao Evangelho. Como a grande maioria dos cristãos que não se corromperam, que eu conheço, estão, no entanto, vivendo nesse estado. Eu vejo aquela quantidade de gente que diz: vai lá, Caião, dá neles, Caião, que eu fico até pensando que eles pensam que eu estou num UFC. E eu não estou. E eu não estou. Vai, bate, Caião. É a verdade, aleluia. Deus está contigo, meu irmão. Não sei o quê, um monte de bobo. Agora, amor mesmo não tem no coração deles, senão eles não diziam aquilo a mim. Porque eles querem que eu fira os outros. Eu não sinto que tem nada, não tem nenhum desejo neles de ver a mente do cara convertido. Se eu digo alguma coisa sobre alguém pelo nome, fulano está fazendo coisas que não deviam ser feitas, eu digo: é isso mesmo, eu quero mais é que esse desgraçado se dane, está pervertendo a fé. Fica firme, Caião. Mas, pelo amor de Deus, ele que perverteu a fé, por esse outro aqui que não perverteu a fé, eu não quero troco de um pelo outro, porque ele não aproveitará e você não aproveitará também. Você não está aproveitando nada, o amor morreu em você. Você só sabe o que é certo. Mas saber o que é certo, se a vivência de amor no coração não produz nada que diante de Deus seja uma construção eterna para o meu ser. Nada. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Essa coisa do cair, né? O cara caiu porque, se ele é evangélico e é solteiro, ele transou com a namorada. Aí ele me escreve: Caio, caí. Aí o que foi? Peguei a menina. Aí ele caiu. Aí, no meio evangélico, o sujeito só cai se adulterar, né? Porque se falar heresia, não cai. Se roubar os outros, não cai. Se fizer qualquer desgraça, não é nada disso. Se glorificar a lei, se glorificar o amuleto, se glorificar o que quer que se glorifique, se fizer isso em nome de Jesus, dizendo: bendita água santa, bendita rosa ungida em nome de Jesus, está tudo certo. Tudo certo. Agora, olha como o buraco é infinitamente mais embaixo, meus irmãos.
A gente está falando com Jesus, que sonda mentes e corações. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Olha só como Jesus diz no início: conheço as tuas obras, assim o teu labor, a tua perseverança. Eles não tinham parado de fazer obras, mas para Jesus era como se eles tivessem parado. Por quê? Porque eles faziam agora sem amor. Quem olhava do lado de fora a contabilidade das práticas, chegava aqui e dizia: eles continuam ativíssimos. Mas Jesus, que sonda a mente e corações, sabia que tudo que faziam porque tinham aprendido a fazer. Mas o coração tinha se divorciado da motivação visceral do amor de Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Arrepende-te, muda a tua mente, sai desse processo mecânico da prática exterior do bem, volta à consciência motivada que faz tudo o que faz por causa do amor de Cristo. Senão, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha só como Jesus não tem nenhum pudor e não tem nenhum compromisso com esse negócio de manutenção de igreja local. Que essa aqui a gente ia dizer: não, essa aqui dá para manter, né? Os caras estão lá. Ó, nenhum de nós aqui frequenta um grupo melhor do que Éfeso nos seus piores dias. Ninguém aqui. Eu ouso afirmar que ninguém aqui vem de uma comunidade que seja melhorzinha do que Éfeso no dia da sua denúncia. E vem Jesus e fala para essa igreja assim: não, eu acabo com isso. Não me interessa. Não me interessa igreja sem amor. Não me interessa crente sem amor. Não me interessa Deus sem vida. Não me interessa obras bondosas que não sejam feitas pela pulsão da bondade. Não me interessa. Eu venho e eu removo esse candeeiro. A gente fica sempre pensando que essas coisas têm a ver com a bruxaria grotesca que a igreja faça. Não. Ele está dizendo: se o amor não acabar, acabou tudo. Acabou a igreja, acabou o evangelho. Não existe nada, faz mais sentido. E eu não tenho nenhum compromisso com a manutenção disso, eu removo isso. Eu venho a ti. Olha, eu não sei quando Jesus está vindo e todo olho verá. Mas Jesus diz: pode ser que eu venha para você e só você veja. Vai chegar aquele dia quando ele vai voltar e todo olho verá. Agora, a gente, frequentemente ele volta, ninguém viu, mas a gente enxerga e leva um susto danado. Ele já voltou para mim algumas vezes assim. Como, por exemplo, em 1998 foi uma das vezes em que ele voltou para mim. Ninguém viu Jesus voltar, mas ele voltou para mim. O que estava acontecendo além do que todo mundo já sabe? Agora, o que todo mundo já sabe já é a ponta de um processo que tinha se iniciado uns 3 ou 4 anos antes, quando, pelo cansaço de ver a inconversibilidade do meio cristão, eu fui ficando tomado por uma exaustão tão grande que fui permitindo que o meu coração fosse perdendo aquilo que tinha me animado a vida inteira e que, pela misericórdia de Deus, me anima hoje. Que é o amor. Que é o amor. Aí você faz a fábrica de esperança. Porque você sabe fazer. Porque o povo precisa. Mas o amor já estava rodando no automático. Prega. Porque você sabe pregar. Eu até desmaiado eu prego, gente. Assim, pregar não é um problema para mim, a minha mulher sabe. Chega às vezes domingo, eu digo: eu estou sem ter o que pregar. Mas ela sabe do que eu estou falando. Não é porque eu não tenho o que dizer. Dizer, eu digo, plantando bananeira embaixo d'água, no escafandro. Eu nasci para dizer, para falar. E depois que o evangelho entrou em mim, eu virei um negócio horroroso. Mas eu não me contento com isso. Quando eu digo para ela hoje, eu não estou sem ter o que dizer, ela entende. Ela sabe que eu estou dizendo: eu estou
precisando que Deus me visite com a ternura da palavra para eu ter o que dizer a esse povo, porque eu não quero chegar lá só e informar, eu quero chegar lá e ser formado e vê-los sendo formados comigo, em nome de Jesus. Amém. Se eu venho a ti, eu removo. E não tenho nenhum pudor em remover do lugar esse candeeiro, porque eu é que acendo as luzes, eu é que apago as luzes, eu é que sou o Senhor disso e não pensem jamais diferente. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. É porque tinha esse movimento de swing. A história diz que esse Nicolau era aquele diácono da igreja de Jerusalém, lembram que entre os diáconos eleitos houve também um tal de Nicolau, junto com Estevão? E dizem que ele tinha uma mulher muito bonita e os homens davam em cima da mulher dele. A mulher dele gostava de dar para os homens. E ele, para não ficar se sentindo um corno manso, ele resolveu se tornar um corno gestor. O que dá uma sensação de superioridade, né? Ela dá, mas sou eu que organizo. Então, eu é que organizo. E também até a gente faz umas trocas. E esse espírito foi crescendo em vários lugares, porque o gnosticismo, aquela variante promíscua do gnosticismo, promovia isso, dizendo, olha, o que o corpo faz não afeta o espírito. A irmãzinha está lá de quina para a lua, mas depois ela se ajoelha na posição de Jesus, está tudo santificado. Então, aqui a swingagem não entrou. Como entrou em Tiatira, como entrou em vários lugares, aqui não. Eu tenho isso a teu favor, que tu não deixaste essa coisa se estragar de todo. Todavia, o que eu tenho contra ti é que ainda que tu digas não à swingagem, tu não fazes isso por causa de amor. Tu fazes isso só por causa de moral. Tu fazes isso por causa de comportamento, de ética, de boa conduta, de behaviorismo cristão. E não por causa de consciência do amor do Evangelho, porque sem amor nada aproveitará. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Muito mais a dizer, e a sabedoria manda parar aqui para a gente fazer ainda 3 coisas. A primeira é orar. A segunda, quem quiser fotografar, um pouco mais fotografar. E a terceira, tem uma loja de couros aqui perto, de onde eu tenho um casaco de antílope, que um amigo meu paulista, muito rico, comprou para mim, porque eu nunca ia ter dinheiro para comprar aquele casaco. E também eu ia ter uma pena danada, porque ele já me trouxe o negócio pronto. Pega a reverenda. Aí me deu aquele pacote que eu peguei, pesava quase 2 quilos ou 3 o casaco. Depois no hotel que eu fui ver, couro de antílope. Me deu um negócio angustiante. Meu Deus, eu estou vestindo antílope. Sem nenhuma necessidade, num mundo de lã, que você tira da ovelha, ela produz mais, ninguém morre, não afeta a coisa. Agora mataram o antílope, estou eu vestido com ele. Eu tenho que admitir que é lindo o casaco. Mas eu pouco viajo com ele, porque ele está ficando quase mais pesado do que eu. Então, numa viagem como essa, eu saio com ele no fim do dia, eu não aguento mais a vestimenta. Então, tanto é que nessa viagem de hoje, agora até eu falei para a Adriana, para o frio que está, aquele casaco de antílope é fundamental. Mas eu não vou aguentar carregar o peso. Então, deixa para lá. E quanto mais velho eu ficar, acho que menos disposição eu terei para carregar um antílope nas costas. Daqui a pouco eu vou dar para um filho mais valente, alguma coisa assim. Passa essa capa de Elias para alguém. O Braulio está se candidatando a vestir um antílope, ó. Mas, ó, você vai virar um sacerdote de antílope, porque ele vai até teu pé, Braulio. Pois bem, gente boa, tem a loja dos couros ali, que é interessante, e hoje eu tenho o prazer de recomendar. Porque da última vez que eu estive aqui com o grupo, eu estava no meio de uma fala, onde o Espírito Santo estava se derramando, tinha gente quebrantada, chorando, de repente começam dali a me chamar, não foi o Daniel não, nem olhem para ele, coitado.
e nenhum dos guias que estão aqui, que tinha uma coisa que se a gente não saísse daqui naquela hora, a gente estava perdido. E eu até disse pro povo, eu acho que é um problema na estrada. Aí eu terminei pedindo perdão, o Gustavinho ainda correu ali em cima, a gente chorando, a gente se abraçou emocionado ali naquela esquina, perto da biblioteca, nós dois, aí vamos correr, Gustavo. E tem uma coisa acontecendo. Aí quando eu entro no meu carro, vou atrás dos ônibus, estão os ônibus parados, e tá o guia sentado numa cadeira assim, dessas que massageiam você todinho, com os pés para cima, aí diz, ai, Caio. Aí eu disse, o que vocês estão fazendo aqui? Eu pensei, a estrada, e a gente vai perder o voo. Tinha um voo, né? Tinha um voo. Eu parei aquela coisa do céu por causa do voo. Não, era para comprar casaco de pele. Meu Deus, para mim foi um pé nas regiões indescritíveis do ser. Não é o caso hoje, tá bom? Então agora são, que horas exatamente? 4h30. Fecha às 5 horas aqui. O coro fica aberto até que horas? Até quando? Então, meia hora, dá 20 minutos mais? Meia hora para a gente tirar fotografia. E vamos orar, que foi a primeira que eu disse que faríamos, tá bom? Em pé. Tá gelado o chão, né? Gelou. Isso aqui é bom. E olha, agora alguém senta no lugar porque tá quentinho. Tô perdendo meu lugar aqui, é extra large, Vamos meu chamar aqui. o próximo grupo, ó. Vem pra cá. Que aqui tá quentinho. É verdade. Vamos orar então, gente? Alguém quer levantar a voz em oração sinceramente diante de Deus, sem ser mecanicamente, pode fazer isso. Amém. Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, porque Tu estás nos dando esse presente, essa oportunidade de estar aqui e de a gente visualizar e ver tudo aquilo que durante anos eu particularmente passei apenas estudando a Tua Palavra. Obrigado por isso aqui, obrigado pelo Caio estar aqui nos dando essa palavra. Obrigado por essas pessoas que estão aqui conosco aqui, nos ajudando a essa história na vida da gente aqui, esse presente aqui, Pai. Eu fico tentando procurar uma palavra no vocabulário para te dizer, para te agradecer tudo que Tu tens feito em nossas vidas, mas eu só consigo encontrar uma, Pai, que é obrigado. Obrigado porque Tu nos dá muito mais do que a gente pede, do que a gente precisa e do que a gente merece. Obrigado porque Tu cuida de nós, obrigado porque Tu abre nossa mente, obrigado porque Tu nos conduz, Tu nos tira do caminho errado, bota no Teu caminho. Obrigado por estar construindo um novo caráter nas nossas vidas aqui, uma nova mente, um novo coração. Obrigado por nos estar dando uma nova vida. Seu Deus, que Tu continue cuidando de nós e nos usando, Pai, para a Tua glória, para onde quer que a gente esteja. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém. A começar em mim, vamos começar em mim com um tom que o nosso coração quebre e a nossa garganta suporte. Aleluia. A começar em mim, Glória a Deus, Pai. quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Glória a Deus. Senhor, nós queremos voltar ao primeiro amor. E nós pedimos que Tu nos tomes pelas mãos, que o Teu Espírito faça isso, porque nenhuma persuasão humana consegue. Mas que Tu nos leves ao amor, não ao nosso melhor amor de um dia,
por ti, pela vida, pela palavra, mas ao amor original, a Deus que é amor, que a gente mergulhe naquilo que nós nunca provamos, nem nos nossos melhores dias de amor. Mergulha-nos nesse amor acerca do qual Paulo falou aqui aos irmãos de Éfeso, conhecendo nós a altura, o comprimento, a largura e a profundidade, dilatando-nos para provar o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vamos em paz. Pastor.